Shalom, queridos. Hoje é Lucas, capítulo 17. Hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 17. Grande é o nosso Deus. Então, nós vemos aqui, nesse capítulo 17, é o estudo. Jesus nos ensinará nesse estudo, Jesus nos ensinará a cuidar dos novos convertidos, os que são como criança na fé, e a quantas vezes deveremos perdoar nosso irmão, que quanto mais perdoarmos, mais seremos perdoados. Nesse capítulo 17. Cuidar dos novos convertidos, perdoar o irmão, quantas vezes nós seremos perdoados e perdoamos também, não é? Esse capítulo ensinará também sobre a fé, usando o exemplo do grão de mostarda, pelo tamanho que é e pelo tamanho que fica, quando brota e cresce. Ensinará como devemos prestar nosso trabalho, sempre fazendo mais do que é exigido ou pago. Sempre trabalhar mais. Então, nós estamos no caminho certo. Sempre trabalhando mais. É assim que Deus quer. Trabalhadores na seara dele. O tempo todo trabalhando. Jesus chegou a dizer certo dia: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Através da cura dos 10 leprosos, Jesus nos ensinará que a gratidão não traz somente a cura física, mas a salvação de nossa alma, e que devemos usar essa gratidão para buscá-lo enquanto se pode achar, porque haverá o dia em que ele voltará, e não mais como vimos antes. Haverá o dia em que ele voltará, e não mais como o vimos antes, para julgar. Então, agora está em tempo, né? Depois ele vem para julgar. Vamos estar em dias com o Senhor, na dependência do Espírito Santo, 24 horas por dia. Não sei porque você está tão preocupado nessas coisas desse mundo. Não pode não, viu? Não pode ficar preocupado com essas coisas, não. Você está preocupado na roupa nova que vai vestir no domingo? O Senhor dá, ele diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, trabalhe, deixe o Senhor trabalhar naquilo que você quer fazer com sua força. Não faça, deixe o Senhor fazer. Basta você fazer na força do Espírito Santo o reino de Deus crescer. Isso é que você tem que fazer. E não é na sua força, é do Espírito Santo. Agora, o próprio Deus providencia tudo que você precisa. Nesse capítulo também, está falando através da cura dos 10 leprosos. Jesus ensinar que a gratidão não traz somente a cura física, já falei isso, não foi? Ele falará também sobre seu sofrimento, mas vai comparar o tempo com os tempos de Noé, onde o pecado tomará conta, mas dirá para os discípulos se manterem firmes, ele voltará. Então, mesmo que chegue o tempo como o tempo de Noé, vamos permanecer firmes, porque ele vai voltar. Está escrito em Atos 1:11. Quando ele foi assunto aos céus, anjos disseram para os discípulos: esse Jesus, da mesma maneira como ele subiu, ele haverá de voltar. Vamos ver o contexto histórico de Lucas 17. Jesus ensinou a parábola do administrador fiel, os fariseus ouviram e o ridicularizaram. Em resposta, Jesus ensinou a parábola do rico e Lázaro. Ao contar a parábola do administrador infiel, Jesus quer nos ensinar sobre o relacionamento servo e integridade. Ele era negligente em seu serviço até que o patrão exigiu um relatório de administração com o objetivo de demiti-lo após isso. Jesus nos mostra que Deus deseja adoração exclusiva. Ele não tolera a idolatria, seja qual for,
imagens, dinheiro, filhos, família. Não sei porque você está dizendo, eu tenho que dar tudo que eu não tive aos meus filhos. Que idolatria é essa? Você tem que fazer o reino de Deus crescer, ganhando, consolidando, discipulando e enviando, a começar na sua própria casa, fazendo isso com seus filhos diariamente, com o culto doméstico e durante o dia, vivendo a palavra que você ensinou logo no amanhecer. É isso que você tem que fazer. É isso que eu e você nós temos que fazer. O reino de Deus em primeiro lugar. O Senhor fala sobre divórcio também, reiterando o valor da aliança, do casamento, e mostra mais uma vez que o divórcio não é a vontade de Deus. Por fim, na parábola do rico e Lázaro, Jesus nos ensina que existe além da morte. O que existe além da morte? Bem, aqui nós vemos o contexto, né, desse capítulo, o contexto histórico. Você viu que foi de acordo com o que foi estudado no capítulo 16, o nosso contexto histórico. E agora vemos 17, capítulo 17, de 1 a 2. As ofensas virão. Ofensas são inevitáveis na vida. O juízo divino, no entanto, aguarda a pessoa que faz pecar um discípulo de Cristo. A pedra de moinho era uma pedra redonda de grande proporção, usada para moer cereais. Amarrada ao pescoço, uma pederneira grande como essa faria a pessoa lançada no mar afundar e se afogar. Então, tem muito cuidado com a ofensa, né? A qualquer pequenino do Senhor, seja de que nível for a pequenez. Tenha cuidado, porque o Senhor diz que é melhor que a gente coloque a pedra de moinho, era uma pedra muito redonda de grande proporção, né? E que deveria ser lançado ao mar. Eu não sei, se qual for o pequenino, se você está achando que o pequenino é um servo de Deus, não faça isso, né? Não faça isso, porque o Senhor disse que é melhor que você morra afogado quando acaba. Se for o pequenino que você está achando que seja uma criança, também tenha cuidado, não escandalize a criança, porque se a gente escandalizar um pequenino no sentido, o sentido que você imaginar, seja o pequenino, seja um servo de Deus, um pobre filho de Deus, ou seja o pequenino uma criança, de qualquer maneira, não escandalize, porque o Senhor disse que é muito grave. Imaginou a pessoa ser lançada no fundo do mar? É preferível que seja lançada no fundo do mar? Então, a coisa é séria. Então, se for o servo de Deus, não escandalize. Veja que o apóstolo Paulo fala que se teu irmão se escandalizar, você deixa de fazer aquilo que escandaliza. Às vezes uma coisa lícita, porém você não vai fazer só porque o irmão se escandaliza. Por exemplo, se eu acho que andar com a minha sobrancelha bem arrumada, bem maquiada e tudo, e meu irmão se escandaliza por isso, eu deixo. O que é que tem deixar? O que é que tem deixar se o irmão se escandaliza? Por acaso, qual é o mais importante? É seu irmão ou sua maquiagem? O Senhor diz para amar o próximo como a si mesmo. Então, deixa, não faz. Até bom que economiza para você usar para ganhar vidas. Tem famílias passando fome, que se você der comida para elas, pelo menos um membro da família vai se converter. Então, aquele dinheiro da sua arrumação, da sua maquiagem, você pode aplicar na obra do evangelismo. Você vai ganhar seu irmão, que se escandalizava com a sua maquiagem, e ainda vai ganhar uma família para Jesus, que maquiagem custa caro. Você sabe que tem famílias passando fome, e a gente aqui procurando ter um discípulo sem ter, porque não vai no lugar certo. O lugar certo é onde tem alguém passando fome, porque se a família está passando fome e você alimentar aquela família, tenha certeza que pelo menos um membro da família se converterá. E aí você já terá um discípulo. Você que diz que não tem um discípulo, não, mas Jesus disse, vinde fazer discípulo. Por que você não tem um discípulo ainda? Ide fazer discípulo. Então eu estou dando já uma dica para você aqui.
Não deixe ninguém se escandalizar por causa de coisas lícitas, coisas que você está fazendo que não tinha nada demais. Porém, o irmão se escandaliza, aproveite e use para uma coisa que Deus vai gostar muito, que é evangelizar. Nós vemos aqui, não é, de Lucas 17, de 3 a 4, perdoe seu irmão. O objetivo de repreender um pecador é levá-lo a se arrepender de seu pecado. Se ele se arrepender de verdade, devemos perdoá-lo por completo. 7 é o número bíblico da perfeição, da totalidade. Perdoar 70 vezes 7 significa estar sempre perdoando, independente de qualquer coisa. Mateus 18, de 21 a 22. Lucas 17, de 5 a 6, fala da fé como um grão de mostarda. Mesmo que seja pequena, a fé verdadeira é poderosa. Os agricultores da Palestina consideravam a semente de mostarda a menor das sementes. A amoreira sicômoro tem um sistema de raízes tão extenso e profundo que ela é capaz de sobreviver por centenas de anos. Só uma força muito poderosa seria capaz de desarraigar uma árvore como essa, como a árvore da amoreira. Lucas 17, de 7 a 10, faça sempre mais. Um servo que apenas fazia seu trabalho não recebia louvor especial algum, pois tudo que fez foi cumprir sua responsabilidade. Da mesma forma, o discípulo de Cristo não deve esperar elogios especiais por fazer o que se espera dele. Devemos servir ao Senhor porque isso significa. Devemos servir ao Senhor porque é isso que significa segui-lo como discípulos. É o nosso dever fazer isso. Se somos discípulos, temos que servir a Deus. Lucas 17, 11, Jesus em Samaria. Pelo que parece, Jesus caminhou pela divisa de Samaria e da Galileia, depois atravessou o Rio Jordão no ponto mais próximo de onde ele estava e desceu pela margem leste do Jordão até o ponto de travessia em frente a Jericó, que é o próximo local mencionado na narrativa de Lucas 18, 35. Lucas 17, de 12 a 14. Os 10 leprosos. Sobre os leprosos irem mostrar-se ao sacerdote após serem curados, podemos ver em Lucas 5, de 12 a 14, para não ter que repetir aqui. Lucas 17, de 15 a 19, só um retorna. É surpreendente que, dentre 10 leprosos curados, o único que retornou e agradeceu a Jesus era um estrangeiro, um samaritano. Isso está de acordo com o tema de Lucas do alcance universal do Evangelho. A declaração de Jesus, a tua fé te salvou, indica que o samaritano foi curado física e espiritualmente. Lucas 17, de 20 a 21. O reino de Deus. Os judeus estavam esperando um reino de Deus que viria com sinais no céu e milagres, mas que ainda era futuro. O aspecto do reino de Deus que Jesus enfatizou em seu ministério não era com observação. A presença do rei Jesus e seu convite ao reino por meio do Evangelho mostram que o reino já estava dentro deles. Lucas 17, de 22 a 24. A vinda do Filho do Homem. Os discípulos de Jesus não devem se deixar levar por falsas predições da vinda de Cristo. Pelo contrário, quando ele vier, isso será tão óbvio
quanto um relâmpago brilhando de um extremo ao outro extremo do céu. Lucas 17, 25. O sofrimento. Esta é uma das várias predições de Jesus acerca de seu sofrimento e rejeição no Evangelho de Lucas. Lucas 17, de 26 a 29. Os dias de Noé. Antes de Cristo voltar, não haverá sinais claros de advertência para sinalizar o fim. Pelo contrário, será como nos dias de Noé, quando as pessoas se ocupam dos assuntos de sempre, até que venha inesperadamente destruição do dilúvio. E como nos dias de Ló, em que a situação se mantém inalterada até que de repente fogo e enxofre desceram do céu sobre Sodoma. Lucas 17, de 30 a 33. Perca a sua vida. Quando Jesus voltar, aqueles que estiverem na terra não devem se apegar a seus bens e confortos terrenos, como fez a esposa de Ló. Gênesis 19, 26. Assumir um compromisso com Cristo envolve-se apegar apenas à realidade espiritual e eterna. São elas que dão a maior segurança que existe. Lucas 17, 34 a 36. Um será levado. Esses três aspectos da vida abrangem a rotina normal de uma sociedade agrícola: dormir, moer trigo e trabalhar no campo. Não se sabe ao certo se a pessoa que será tomada será um cristão levado pelo Senhor ou um não cristão levado em juízo. Mateus 13, de 40 a 42. Lucas 17, 37. A segunda vinda. Jesus respondeu à pergunta dos discípulos sobre onde se fará a sua vinda, citando um provérbio. É fácil encontrar um corpo se observarmos onde as águas estão planeando em círculos. Da mesma forma, não haverá como esconder a segunda vinda de Jesus. Ela será evidente ao mundo inteiro. Concluindo esse capítulo, Jesus seguiu ensinando e discipulando os seus, falando de atitudes, de situações que se deparam no dia a dia e que os quais devem ser vividos de maneira correta. Ao falar sobre o pecado e o perdão, ele nos mostra como sermos perfeitos, sempre dispostos a não guardar a mágoa que nos fará mal. Mostra que nossa fé pode ser como um grão de mostarda, pequeno no início, mas que pode gerar algo grandioso no final. Aprendemos que ao trabalharmos, sempre devemos fazer mais do que nos é pago, proposto a fazer excelência e dedicação. Vimos a humildade e gratidão salvando o único leproso entre 10 que voltou para agradecer. O Senhor adverte também sobre a sua vinda, sobre como as coisas estarão e como será o seu retorno, como devemos agir e não sermos como a mulher de Ló. Louvado seja Deus. Gostaria de lembrar para vocês que a obediência faz com que as bênçãos corram atrás de nós. Se você não sabia disso, vou dar uma lidazinha em Deuteronômio capítulo 28. Os que são obedientes têm bênçãos correndo atrás de você. Então continue obedecendo, continue marcando com o seu patrão a tarde do sábado, o primeiro sábado de cada mês. Os ímpios fazem isso. Os ímpios, quando querem ir para suas festas,
Eles fazem qualquer negócio com o patrão, eles perdem, eles dão uma oferta maior. Digamos, se o senhor me liberar no sábado à tarde, ou a senhora, né? Eu trabalharei tanto, tanto, tanto a mais para ter essa tarde do sábado livre. Isso é sinal de que realmente nós sabemos quem somos. Quem somos nós mesmos, hein? Nós somos deste mundo aqui? Vamos ver pela fé ou não vamos? Se nós sabemos que o primeiro sábado de cada mês, das 14 até as 19 horas, nós estamos ali apresentando a palavra de Deus de uma maneira festiva, consagrando-nos ao Senhor. A palavra é Jesus, 1 João 14. Então é o dia festivo, uma tarde festiva para nós. Como é que a gente vai se acomodar ao desejo do patrão ímpio? Como é que ele vai reconhecer Jesus na nossa vida se a gente não tem algo para marcá-lo? Quando ele vê você se interessando, pagando a mais por a tarde do sábado que você vai faltar, ele vai entender que realmente você tem um Deus verdadeiro. Porque os que têm um Deus falso, eles fazem isso, e você não fazer. Então, guarda teu sábado, o primeiro sábado de cada mês. Fala com teu patrão, que eu tenho certeza, se você estiver sendo um servo, um criado, ou seja, um funcionário que chega no horário certo, obediente, fiel em tudo, trabalha para fazer a empresa crescer, tenho certeza que ele vai saber que você é servo do Senhor Jesus Cristo, porque só servo do Senhor Jesus Cristo chega sempre antes da hora de começar o trabalho, não chega atrasado nem em cima da hora. Chega antes, só serve Jesus Cristo, obedece, não faz nenhum problema de revolta com coleguinhas contra a sua empresa, seu patrão. Então, ele já vai reconhecer você como servo e não vai ter tanta dificuldade de liberar você um sábado por mês. Tenha certeza disso. Precisa saber quem é você para seu patrão. Se for realmente essa pessoa que ele já vê Jesus, tenho certeza que você não vai ter problema de passar uma tarde consagrada ao Senhor, uma tarde por mês, exibindo a palavra do Senhor de uma maneira bem maravilhosa, através de ministrações de 15 minutos, através de teatro, através de jograis, amor à palavra, viver a palavra. Então vai ser maravilhoso se você realmente está sendo aquele empregado, aquele funcionário, que Jesus já está sendo visto na tua vida. Eu duvido que seu patrão não te libere. Se você, por acaso, estiver desse jeito e ele não liberar, me leve a ele, que eu resolvo essa questão. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e líderes de célula do MyFFJ e todos os discípulos e todos os componentes de célula do MyFFJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.